meninos acharam um jeito genial de escapar da sala de aula. Eles mexiam as mesas de pouquinho em pouquinho, cada vez que o professor se distraía. Assim, eles conseguiam andar pela sala sem ninguém perceber o movimento. E no fim, eles finalmente conseguiram sair pela porta. Aí o professor percebeu e eles tiveram que voltar. Isso é uma torre infinita de livros, mas o que acontece se você cair dentro dela? Olhando pra dentro, ela é extremamente profunda e dá um frio na barriga, principalmente se você tiver medo de altura. Porque parece que se você cair, nunca mais vai dar pra sair. Mas na verdade, se você cair, vai ficar na altura do chão, porque apesar de parecer super fundo, isso na verdade é um espelho que reflete a parte de cima. Só pessoas inteligentes conseguem subir essa escada, porque os degraus dela sobem e descem. E se você tentar subir que nem uma escada normal, não vai conseguir. E pra subir, na verdade, é muito mais simples. É só ficar em pé em cada degrau e ir trocando conforme eles sobem. O que é isso? O cara tá com a cabeça separada do corpo, como? Ah, tá. Tá, é uma pessoa que não tem uma perna na escada. O quê? Menina, eu acho que não pode fazer xixi aí. Entendi, desculpa. 4 ovos, tá. Ai, o doguinho. Moça, que isso? Não chu... Era uma sacola. Tá, um bicho na árvore. Eu não tô entendendo o que tem... Tá que eu pari. É por isso que uma barra de carregamento demora tanto pra carregar. Finalmente descobrimos. Eu só quero entender porque depois de tudo isso, ela ainda consegue ficar presa em 99%. Esse cara achou um jeito genial de separar as ovelhas brancas das pintadas. Ele tem uma habilidade bizarra pra abrir e fechar a portinha e fazer cada uma ir pro lugar onde precisa ir sem errar nenhuma. As brancas vão reto e as azuis vão pra Moço, passou uma! Moço, pelo amor de Deus, vai buscar, vai buscar, vai buscar! Moça! O mundo esconde um segredo enorme. Se você fizer uma linha contornando todos os continentes, o mundo vira uma forma que é exatamente um gato, brincando com uma bola que é a Austrália. Isso aqui é um iPhone sem câmera. E por mais que pareça fake, eles realmente existem e já saem da fábrica desse jeito, porque são criados pra militares ou pessoas que trabalham com coisas super secretas, que não podem ser fotografadas de jeito nenhum. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era, qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B, it's yellow. Jay, there's no question in your mind. You're sure one Don't ask me again! Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Na China, criaram uma capa pra língua que faz você não sentir o gosto de alguma comida ou bebida. É só colocar e ele cobre 100% das suas papilas gustativas. Aí você pode tomar remédios com gostos nojentos sem sentir nada. É assim que os sons de jogos são feitos. O som bizarro da aranha do Minecraft, na verdade, é um chuveiro, ligando e desligando. E quando você coloca um item numa moldura, isso é uma escova de cabelo. E os sons esquisitos que o Villager faz realmente são só um cara fazendo barulhos bizarros mesmo. Adorei! Pra fazer o som das fogueiras em Roblox, não gravaram fogo real. Só apertaram plástico bolha e o som ficou perfeito. Já o som de pular é um pedaço de pau batendo no ar. E por fim, o som dos mascotes andando é, na verdade, aqueles brinquedinhos de cachorro. Em 2018, um menino perdeu seu brinquedo favorito na Disney. Assim que eles foram embora, ele percebeu que tinha esquecido seu brinquedo de Toy Story. E ficou arrasado. A mãe avisou o parque na hora, mas passaram dias e ninguém respondia. Até que, uma semana depois, a campainha tocou. E quando abriram a porta, além de ter o Slink de volta, também tinha um Woody, vários soldadinhos e uma carta que dizia: acho que o Slink não estava pronto pra sua viagem acabar. A gente achou ele brincando com alguns amigos pelo resort. E eu espero que você não se importe, mas eles quiseram voltar com ele pra sua casa. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo, então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela, e ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Dá pra criar uma língua nova do nada? Vamos testar nesse vídeo. Crie uma palavra da sua cabeça que signifique algo. Por exemplo, eu acabei de inventar que na nossa língua livro vai ser lalá. E aí, comenta a palavra que você inventou com o significado. E aí, os comentários desse vídeo vão virar um grande dicionário da nossa nova língua secreta. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o
homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Or smoke detector. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. No aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo. E disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela. Pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! O professor explicou pra ele que por causa da física era impossível o objeto bater nele. Ele resolveu testar, confiando 100% no que o professor disse. E realmente confiou. Quase 100%. Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas, parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso, esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí, que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Esse origami foi banido em quase todas as escolas. O dardo de papel é tão fino que se pegar no olho de alguém pode machucar feio. E eles são usados principalmente pra jogar no teto e deixar eles fincados ou fazer desenhos. Vocês estavam achando que eu ia ensinar, né? Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Um cara apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação tava acontecendo numa esteira de aeroporto. Só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. O seu comentário vai ser o mais curtido do YouTube. Hoje, o comentário com mais likes é esse, com 3 milhões de curtidas. Só que nós, brasileiros, vamos mudar isso. Eu vou fixar o comentário mais engraçado desse vídeo. E se todo mundo que vê esse vídeo curtir esse comentário, a gente vai quebrar o recorde. Vamos, Brasil! Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme, que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha, que todo mundo resolveu brincar. Escreveu o
o chão é lava na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito: em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro. É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas para formar a teia. Eu achava que isso demorava dias para fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida. O cheiro da piscina não é cloro, mas sim xixi. Esse cara testou pra ver se é verdade. Ele encheu 2 baldes com água e colocou a mesma quantidade de cloro nos 2. E a única diferença foi que no balde B ele colocou um pouco de xixi. E depois de um dia, chegou a hora da verdade. Ele primeiro cheirou o A, que era só cloro com água, e não tinha cheiro de nada. E na hora que ele cheirou o balde com o xixi, realmente tinha aquele cheiro clássico de piscina. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos. Um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo, tava tudo normal. Mas no dia 4, a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte, a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Essa cadeira parece impossível de sentar. Várias pessoas tentam aprender a usar, mas não conseguem. Até se pendurando, mas no fim acabam caindo. No começo parece uma pegadinha, mas tem um motivo pra elas serem assim. Alguns restaurantes lotam muito e formam filas enormes. Então pensaram nessa cadeira, que é desconfortável de propósito, pra você não conseguir sentar e ir embora assim que terminar de comer. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos, é considerado um planeta extremamente mortal. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce,
cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Essa é a chaleira mais perigosa do mundo. No século XIV, criaram essa chaleira que por fora parecia normal, mas que por dentro tinha 2 espaços separados. Assim, dava pra colocar 2 líquidos diferentes nela. O segredo fica nesses 2 buracos. Se você tampar eles, não sai líquido nenhum de um dos espaços. Mas se você não tampar, saíam os 2 líquidos juntos. Por isso, dava pra servir chá pra você e uma misturinha mortal pro seu inimigo.